Fazer parte da igreja remanescente é garantia de que faremos parte do remanescente fiel de Deus nos últimos dias? E será que Deus espera da igreja remanescente dos últimos dias uma santidade menor do que ele esperava da igreja do tempo dos apóstolos? E de cada 20 adventistas, quantos estão hoje preparados para terminar a sua obra na Terra? Bom, o assunto de hoje é um dos mais importantes já pregados neste canal. Portanto, permita que o Espírito Santo fale hoje ao seu coração. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Serviço Cristão, página 30. Amigos, entre nós existem poucos espíritos missionários. Se os pastores e também os leigos da igreja estivessem suficientemente despertos, não ficaríamos assim, indiferentes, sendo que Deus nos honrou, meus irmãos, tornando-nos os depositários de sua santa lei, a qual deve ser imprimida em nossa mente e inscrita em nosso coração. O verdadeiro espírito missionário, tal como nos dias dos apóstolos, quase se extinguiu das igrejas que fazem tão alta profissão de fé. Os corações já não se acham em chamas com o amor pelas almas e o desejo de levá-las para o aprisco de Cristo. Precisamos de obreiros fervorosos. Amigos, não haverá ninguém que responda ao clamor que vem de todas as partes do mundo dizendo: passa e ajuda-nos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Apesar de sermos, irmãos, a menina dos olhos de Deus, ainda assim, somos um povo extremamente deficiente. Nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. Jesus, com lágrimas nos olhos, nos repreende assim. Você diz: sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Nossa fé na mensagem adventista testemunha que vivemos sob a proclamação da mais solene e também importante mensagem que já foi dada a mortais. Entretanto, diante desse fato, nossos esforços, nosso zelo, nosso espírito de sacrifício não estão à altura do caráter da obra que temos que realizar. Devemos despertar, irmãos, urgentemente dentre os mortos, e então Cristo nos dará vida. E é de doer o coração quando pensamos em quão pouco nossas igrejas sentem suas solenes responsabilidades para com nosso Deus. Não são só os pastores que deveriam ser os soldados de Cristo, mas todo homem e mulher que se alistou no exército de Cristo deveriam ser soldados. E por acaso estaremos nós dispostos a nos sujeitar à comida e também à vida de um soldado, exatamente como Cristo nos deu exemplo em sua vida e abnegação e sacrifício? Que abnegação tem sido manifestada em nossas igrejas e em nossas vidas em geral. Podemos até fazer donativos em dinheiro, mas não nos darmos a nós mesmos. Irmãos, muitos dos professos seguidores de Cristo não sentem mais preocupação nenhuma pelas almas do que o mundo se preocupa com elas. E em alguns casos o mundo tem se preocupado com as pessoas mais do que nós temos nos preocupado com elas. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o amor à ostentação, o amor à comodidade nos separam de Deus. E o espírito missionário, em realidade, só existe em poucos de nós. O que pode então ser feito para abrir os olhos de quem está dormindo em Sião? E como fazer tremer os hipócritas? Infelizmente, há uma classe dentro da igreja representada por Meros. O espírito missionário jamais se apoderou da alma dessas pessoas. Os apelos para trabalharmos no campo missionário não nos despertam para a ação. Que contas teremos que prestar a Deus se não estamos fazendo nada por sua causa e para ganhar almas para Cristo?
Se continuarmos assim, por acaso não serão estas palavras que ouviremos do Senhor? Mau e negligente servo. Mateus 25, versículo 26. Disse Deus: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, duramente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Juízes 5, versículo 23. Existe também uma classe que possui impulsos generosos, sentimentos de devoção e de amor para fazer o bem. Entretanto, mesmo possuindo esses sentimentos tão nobres, não estão fazendo nada. E isso acontece porque também possuem sentimentos de complacência própria. E dizem para si próprios e também para outros que, se tivessem oportunidade ou as circunstâncias fossem mais favoráveis, fariam uma grande obra. Amigos, certamente Deus cobrará daqueles que são mesquinhos e que só conseguem olhar para o próprio umbigo. Mas muito mais responsáveis, porém, são os que têm impulsos generosos e são naturalmente ligeiros em discernir coisas espirituais, mas que permanecem inativos, aguardando uma oportunidade que supõe ainda não ter chegado. A verdade é que a mera posse de qualidades que não colocamos em uso tão somente nos aumenta a responsabilidade diante de Deus, irmãos. O povo de Deus deve acatar a advertência do alto e entender os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são muito claros para duvidarmos deles. E em vista dessas coisas, todos nós que professamos a verdade presente devemos ser pregadores vivos do Senhor. Deus chama a todos, tanto pastores como o povo, para que despertem do sono. Todo o céu já está em alerta. As cenas da história terrestre estão rapidamente terminando. Nos encontramos entre os perigos dos últimos dias. E maiores perigos se encontram bem diante de nós. Precisamos despertar. Esta falta de atividade, de fervor na causa de Deus é terrível, meus amigos. Esse mortal torpor vem da parte de Satanás. A incredulidade, como um manto da morte, está envolvendo nossas igrejas, porque não empregamos os talentos que Deus nos deu para comunicar a luz aos que não conhecem a preciosa verdade adventista. O Senhor chama os crentes perdoados, os que se alegram na luz do céu, que receberam a paz de Deus, para tornar então essa luz conhecida aos outros. Amigos, Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, para nos impedir de desempenharmos nossa parte na propagação da verdade, a fim de que sejamos, afinal, pesados na balança e encontrados em falta. Os seres humanos estão em perigo. Multidões estão perecendo nessa pandemia. Mas com poucos dos professos seguidores de Cristo sentem a responsabilidade por causa dessas almas. Irmãos, o destino do mundo está pendendo na balança, mas isto mal comove mesmo aqueles que dizem crer na verdade mais importante já dada aos mortais. Há uma carência daquele amor que induziu Cristo a deixar o seu lar celeste e assumir a natureza humana para que a humanidade dele tocasse a nossa humanidade e nos atraísse à divindade. Há um sono, uma paralisia sobre o povo de Deus que nos impede de compreender o dever do soleníssimo momento em que nós estamos vivendo. Satanás usa a nossa sonolenta e também descuidada indolência para aumentar suas forças e também conquistar almas para o seu reino de trevas. E muitos na igreja que não estão trabalhando ativamente para Cristo estão, contudo, mesmo que inconscientes disso, trabalhando zelosamente para o inimigo de Deus. A verdade é que, deixando de ser obreiros diligentes do Mestre, deixando deveres por cumprir e palavras por pronunciar, permitimos que Satanás alcance o domínio sobre as almas que podiam ser ganhas para Cristo. Resumindo, a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. The Review and the Herald,
22 de março de 1887. Oremos. Nosso bom Deus e Pai, graças te damos por sua imensa misericórdia, a qual se renova a cada manhã. Senhor, vem abrir nossos olhos para que enxerguemos nossa real situação. Dai-nos discernimento para compreendermos a importância da obra a qual fomos chamados a realizar. E capacite-nos, Senhor, com o seu Espírito, a fazermos coisas realmente dignas de um cristão. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, um forte abraço e até a próxima.